de abraçar, meu Deus. Aleluia. Novamente, passe já com todos. Amém, glória a Deus. Você que está em casa também, você que está nos assistindo pela internet, pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida. Nós temos com certeza uma mensagem hoje para o nosso coração. Amém? Antes da gente ler, eu gostaria de dar um recado rápido também. No dia 31 nós vamos ter o culto da virada aqui na igreja a partir das 10 horas da noite. Ok? Pode vir preparado que Deus vai abençoar muito essa noite da virada nas nossas vidas. Mas nós vamos ter apenas o culto presencial, tá? Nós não vamos ter online na virada, ok? Só presencialmente. Então fica dado o recado, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler agora Provérbios 16, 13, queridos. Um texto muito bonito, muito conhecido. Todos já abriram? Amém? Provérbios 16, 13 diz: consagre tudo o que você faz ao Senhor, e seus planos serão bem-sucedidos. Algumas versões está: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor. Todos nós estamos aqui, Senhor, pela Tua graça. E nós, Senhor, queremos, Pai, consagrar este culto e consagrar todos os nossos planos a Ti, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, fazer que eles sejam bem-sucedidos, Pai. Abençoe o nosso coração, que a gente tenha uma clareza, Senhor, do que o Senhor quer para nós nesta manhã, nesse dia. Que o Senhor possa abençoar cada um de uma forma especial, Senhor, e trazer, Senhor, alegria aos nossos corações. Senhor, nós te amamos, Pai, Senhor, e nós queremos te ouvir hoje. Aleluia. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus, queridos. Amém. Desde o domingo passado, nós estamos entregando aqui na igreja o projeto de vida, né? No final também, quem ainda não recebeu, quem quiser receber a linha, tem ali o projeto de vida, tá bom? E nessa época do ano, quando a gente vai chegando ao fim do ano, a gente vai pensando, né? Vai analisando como que foi o ano que passou, e a gente vai fazendo planos e traçando metas para o ano que vai vir. E se Deus quiser, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre sonhos e planos. E se Deus quiser, além de falar sobre isso, nós vamos aprender e aplicar nas nossas vidas. Amém? E queridos, sei que todos nós tivemos um ano muito difícil. E acredito também que muitos de nós, talvez, estejamos com medo de sonhar, ou estejamos desanimados em fazer planos. Mas eu quero te dizer, quero te encorajar, que hoje é dia de voltar a sonhar. Hoje é dia de voltar a fazer planos para o nosso futuro. Porque nós temos um Deus que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, é um Deus que recompensa aquele que o busca. E Deus vai recompensar você que tem buscado a Ele em nome de Jesus. Porque nós temos um Deus que ama abençoar seus filhos. Aleluia! Glória a Deus! Volte a sonhar nessa manhã. Amém? E queridos, muitas vezes a gente faz essa pergunta, às vezes tem esse entendimento no meio cristão, que fazer planos às vezes é falta de fé. Na verdade a gente vai ver que é o contrário. E a gente está com os slides aí, você pode colocar os slides, Rafa, por favor? Amém? Pode passar? Para que fazer planos, queridos? Para quê? Vou te dar 3 motivos importantes aqui, né? Como vocês todos sabem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E tem coisas que Deus faz e mostra através da sua palavra para nos encorajar a fazer também. Primeira coisa, Deus faz planos. Amém? Se você não sabe, você é um plano, você é um sonho de Deus. Deus sonhou com a sua vida antes mesmo de você existir. E graças a Deus você está aqui. Deus também tem um desejo na sua palavra, que é o desejo que todos sejam salvos e que conheçam plenamente a verdade.
E graças a Deus você entendeu isso e já é salvo, já faz parte do sonho de Deus. Olha que bênção. E a gente pode ver através da palavra de Deus também que Ele sonha. Em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem planos para a sua vida. Deus planeja. E a Bíblia fala, o pastor gosta muito de falar isso, que nós nessa terra somos como Deus. Que nós sejamos como Deus aqui nessa terra. Que nós possamos planejar igual Ele planeja. Segundo ponto, Deus organiza. A Bíblia fala que, em 1 Coríntios 14:40, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. E a gente pode ver por toda a história, todo o relato bíblico, como Deus é um Deus de ordem, um Deus que organiza as coisas. E com isso também nos encoraja a fazer isso também. Não sei se vocês já notaram, no poema da criação, em Gênesis, imagina só se Deus tivesse criado os peixes primeiro do que o mar. Não ia dar certo. Não é verdade? Deus então tem toda uma ordem ali. Tanto que o que Deus cria no primeiro dia é preenchido no quarto dia. E o que Deus cria no segundo dia é preenchido no quinto dia. E o que Deus cria no terceiro dia é preenchido no sexto dia. Você vê aí toda uma organização de um Deus que organiza, que faz as coisas de uma forma inteligente. E que nós possamos fazer isso também em nome de Jesus. E planejar também é importante porque é uma forma de honrar a Deus. Graças a Deus, Deus nos deu o dom da vida e nos deu um tempo aqui nessa terra. Mas a gente pode fazer mau uso desse tempo e desonrar a Deus. A palavra de Deus em Efésios 5:15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas sejam como sábios. Então a gente tem que viver de uma forma inteligente, de uma forma sábia. E aí sim a gente vai conhecer a vontade de Deus. E aí sim a gente vai poder viver a vontade de Deus. Então quando a gente se planeja, faz planos, se organiza, pensa, consagra tudo ao Senhor, nós estamos honrando a Deus, nós estamos vivendo de uma maneira sábia. Isso é muito poderoso que a gente possa viver dessa forma. Amém? Nós vamos falar de sonhos e planos hoje. E nós vamos tratar sobre um personagem bíblico, onde os exemplos dele são muito práticos para a nossa vida. Mas antes de falar sobre ele, eu quero te dizer o que você não pode fazer. Quando a gente for fazer planos, quando a gente for falar dos nossos sonhos, o que a gente não pode fazer. Muito bem, vocês estão bem, obrigado, gente, vocês estão demais. Muito bem. O que não fazer? Primeira coisa que você não pode fazer é não planejar. Você precisa planejar. Às vezes a gente deixa de lado, acaba não fazendo planos, e isso é algo terrível. Rick Warren tem uma frase, vocês podem ver aí, que não planejar é o mesmo que planejar o fracasso. Olha que frase forte. Se você não faz planos, você está planejando fracassar. Outra coisa importante, outra frase que eu aprendi durante a caminhada cristã é: se você não tem um alvo, com certeza você vai acertar em nada. Então a gente tem que saber o caminho que a gente está levando e dar uma direção a ele. Então, o que não fazer? Você não pode deixar de planejar. Amém? Então planeje, faça planos em nome de Jesus. Jesus, pode passar por favor? Tem um texto onde Jesus está comentando sobre a forma com que a gente tem que lidar com a vida cristã, que quando a gente escolhe a Ele, a gente tem que sentar e calcular o preço. Isso também se encaixa aqui na nossa mensagem de hoje. Lucas 14, 28 ao 30, vamos ler. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Porque não se planejou, porque não
viu primeiro se conseguia fazer. Então, queridos, é melhor você não fazer no momento do que construir pela metade. Aprenda com a palavra de Deus. Calcule o preço e que no tempo certo você construa algo maravilhoso para Ele. Amém? Segunda coisa que a gente não pode fazer: sonhar ou fazer nossos planos em função das outras pessoas. Isso acontece muito quando a gente vai fazer os nossos planos, nossos sonhos. A gente pensa, nossa, mas aquela pessoa conquistou isso, eu vou colocar isso aqui para mim também. Ou aquela pessoa tem aquilo, ou as pessoas vão pensar que eu sou bem sucedido se eu tiver isso, então eu quero conquistar essa coisa. Isso é um erro fatal, porque todos nós aqui estamos num momento de vida diferente, nós somos pessoas diferentes e Deus tem sonhos diferentes para nós. Se eu quiser o que a outra pessoa tem, pode não ser o plano de Deus para a minha vida, e o que é bênção para uma pessoa pode ser para mim algo ruim. Então nós não devemos basear os nossos sonhos, os nossos planos no que os outros vão pensar, porque os outros têm, eu quero também. Nós temos que ver com Deus o que Ele tem para a nossa vida e seguir em frente. Amém? Outra coisa que você não pode fazer de jeito nenhum: não ser específico. Por que isso, queridos? Muitas vezes a gente pede para Deus, coloca lá nos nossos planos, ou ora a Ele e fala: Senhor, eu quero uma casa. Só que o problema é que Deus tem muitas casas para te dar. E é um exercício de fé a gente falar os detalhes para Deus, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Nosso Deus faz as coisas, Ele ama dar aos seus filhos. E Ele faz aquilo que está no nosso coração. Então dê detalhes aos seus sonhos, dá data. A gente vê muito pessoal que vai casar, né? Que eles vê as coisas não fluindo muito. Quando eles colocam uma data para o casamento, tudo flui, tudo começa a andar. Você tem que ser específico, não ser muito genérico. Imagine só, você pede uma casa, aí aparece uma casa para você, só que você fala: meu, será que é de Deus? Até que é uma casa boa, mas às vezes o que Deus tem preparado para você é um pouquinho mais lá na frente. Mas se você for específico naquilo que você pedir, você vai ter certeza quando vier de Deus. Porque você colocou os detalhes. É de Deus, só pode ser. Eu lembro um ano que a gente fez projeto de vida, eu e minha esposa, e a gente não tinha carro na época, e a gente colocou que naquele ano a gente queria ter um carro. E aí eu vendo as nossas finanças lá, eu falei: eu acho que no fim do ano, né, vamos colocar aqui no projeto de vida, no fim do ano a gente vai ter um carro. Aí minha esposa, um pouco mais ousada, ela falou: não, no fim do ano não quero andar de pé até o fim do ano. Né? Então, ó, no meio do ano, vamos colocar no meio do ano. E eu fui pela fé mesmo que a gente colocou ali, porque eu via que só um milagre mesmo eu consegui. Só que aí, queridos, chegou no meio do ano, sabe que a gente coloca as coisas no projeto de vida, eu nem lembro mais depois, né? Bom, por isso que é bom a gente ter uma cópia lá. Aí chegou no meio do ano, estava lá na antiga empresa que eu trabalhava, e um rapaz lá chegou e falou: meu, tem uma oportunidade de um carro, o rapaz que está vendendo está desesperado, porque ele comprou um apartamento, está dormindo até só no colchão, não tem nem imóveis direito, e ele quer vender o carro dele desesperadamente. Meu, o carro vale tanto, o carro valia tanto, e ele estava tirando 10 mil do carro, do valor do carro. Meu Deus, será que é de Deus mesmo esse negócio? Né? Tá muito fácil esse negócio. E olha só, a bênção ainda não acabou, não era só mais barato. Não precisava financiar, não fazer financiamento, nada. Era só dar uma entrada para ele e ir pagando o carro por mês, sem juros, sem nada. Eu falei: não, mas não é possível. Aí a gente fez a proposta lá, fui ver o carro estava bom, o Fox está ali hoje, né? Tava ótimo, tá. E levando e paguei 10 mil a menos do carro, ainda do jeito que eu queria. E era onde? No meio do ano. No meio do ano. Depois que eu comprei, eu falei: nossa, não é que a Priscila colocou no meio do ano? Coloca tudo antes aí. Então seja específico no que você for pedir, que Deus pague. Você pode não estar percebendo no momento, mas Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém?
vamos agora aprender sobre sonhos e planos com um personagem bíblico muito importante. Nós vamos aprender com Neemias nessa manhã. Amados, a gente vai falar sobre 5 atitudes que ele teve. Talvez Deus aja de forma diferente na sua vida, porque nosso Deus é um Deus criativo, Ele pode agir de formas diferentes. Porém, se Deus fez questão que essa história estivesse na Bíblia, é porque eu acho que Ele quer falar com a gente nessa manhã. Então, queridos, que nós possamos aprender com a vida deste homem de Deus, para a gente entender os planos de Deus para a nossa vida, e como fazer os nossos planos, como sonhar e como trazê-los à realidade. Que a gente não viva só na imaginação, a gente viva a bênção de Deus nessa terra. Aleluia? Amém? 5 pontos a gente vai ver. Primeiro, orar e jejuar. Gostaria que todos abrissem as Bíblias aí em Neemias, por favor, porque a gente vai ter alguns textos aqui no telão, mas a gente vai ler algumas passagens também. Amém? Primeira coisa, orar e jejuar. Neemias 1,4, que está aí na tela, diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias 1,4. Queridos, Neemias recebeu notícias ruins, mas Deus colocou algo no coração dele. Mas antes dele fazer qualquer coisa, tomar qualquer atitude, ele foi orar a Deus. Ele foi falar com aquele que tem que ser o primeiro a saber dos nossos sonhos. Ele foi falar com Deus. Antes de você sonhar, antes de você fazer planos, primeira coisa que você deve fazer é orar, falar com Deus. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro a saber daquilo que você deseja. Muitas vezes na nossa caminhada a gente começa sonhando e no caminho a gente fala: oh Deus, estou sonhando aqui, você me abençoa, por favor? A gente faz de Deus só um detalhe dos nossos sonhos. E a gente aprende aqui com Neemias que não é assim. Antes de qualquer atitude, nós precisamos orar. Nós precisamos entregar a Deus, como a gente leu no início, consagrar os nossos planos a Ele. E aí sim eles serão bem-sucedidos. Muitas vezes as coisas não dão certo para a gente, porque lá no início a gente errou. A gente não entregou nas mãos de Deus. Então que a gente aprenda hoje, para que Deus seja o primeiro a saber dos nossos sonhos. Quais são os seus planos para o ano que vem? Deus sabe deles? Às vezes todo mundo sabe, menos Deus. Ele sabe por ser onisciente, mas no nosso relacionamento com Ele, Ele está querendo ouvir os seus sonhos. Amém? Tem uma frase, essa frase, que eu gostaria que ficasse marcada na sua vida. Não faça de Deus um detalhe na sua vida. Faça de Deus Senhor. Ele precisa ser Senhor da nossa vida. No começo a gente precisa fazer dele Senhor. Se a gente fizer ele só um detalhe, eu acho que a gente não vai ser bem sucedido lá na frente. Que a gente possa, em nome de Jesus, desde o início, mostrar os nossos sonhos para Deus, perguntar para Ele se é isso mesmo e ouvir dele os sonhos que Ele tem para nós. Este é o primeiro passo. Segundo passo, segunda atitude que a gente aprende com Neemias: prepare-se. Se prepare para o que Deus vai fazer. Ele vai abrir portas para você. Ele vai criar oportunidades para que seus sonhos sejam realizados. A pergunta é: você está pronto para elas? Você tem um sonho, você tem um plano. Se Deus abrir a porta hoje, você está pronto para esse sonho? Você está preparado para ele? Prepare-se. Olha só o que diz aqui em Neemias 2,4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Deus moveu o coração do rei e o rei disse para Neemias: o que você gostaria de pedir? A pessoa mais importante da terra perguntou para ele: o que você gostaria de pedir, Neemias? Imagina se ele não estivesse preparado. Vamos ler aqui o que Neemias fala, por favor, me acompanhem na Bíblia de vocês, a partir do verso 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Olha, Neemias era um homem de oração. Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e o seu servo puder contar com a sua benevolência,
que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas ao rei e aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar em Judá? E também carta para Asaf, guarda da floresta, ao rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao meu templo, para que os muros da cidade para a residência que ele ocupar. Está ótimo até aqui. Acho que já deu para perceber que estava pronto. O que você quer, Neemias? Eu quero reconstruir a minha cidade dos meus antepassados. Quanto tempo? Tanto tempo. Aí o rei, beleza. Não, peraí, rei, tem mais coisas. Me dá cartas para eu passar pelas alfândegas aqui, onde os guardas estão. Ah, também dá carta para eu pegar madeira para poder reconstruir. Ele já estava pronto. Ele já estava preparado. Prepare-se. Você tem um sonho, você tem um plano, você precisa se preparar para ele. Porque Deus vai abrir as portas igual abriu aqui para Neemias. E aí, quando a gente começa com oração, é isso que acontece. Quando eu chegar no meu futuro, a minha oração tem que ter chegado antes, para ter preparado tudo primeiro. Quando a gente começa com oração, quando a gente viu com Neemias, Deus preparou tudo no caminho para ele. Que a gente consiga fazer isso e Deus vai abrir portas para você, vai criar oportunidades para você. Eu lembro uma vez que eu trabalhava ainda em outra empresa, trabalhava já há 6 anos e eu queria sair da empresa, pois eu já tinha até outra oportunidade vista, outro emprego, só que eu trabalhei 6 anos lá e a política da empresa era não mandar embora, a gente teria que pedir as contas. Só mandava embora funcionário ruim. Graças a Deus até então eu era um bom funcionário. E o pessoal falava: mas você quer ser mandado embora, pega atestado, não sei o que, faz essas coisas. E eu, não sei se vocês acham isso também, mas eu não acho muito cristão essas coisas. Porque não é muito bom fazer isso. Mas eu sempre mantive ali, queria ser mandado embora, queria sair da empresa, mas mantive fazendo meu trabalho. Mas eu orava todo dia falando: Deus, me tira daqui, por favor, me dá um jeito, eu preciso sair daqui, tem outro emprego já, Deus me ajuda e tal. E eu percebi que eu teria que pedir para a gestora da minha área, para a gestora da área da qualidade da minha empresa. Só que ela ficava numa sala com outros gestores de outras áreas. Se eu chegasse falando lá para ela: me manda embora, ela vai falar: não, a política da empresa não é assim e tal, todas essas coisas que vocês sabem. Então, queridos, eu orei para Deus preparar a oportunidade. Ela não ficava sozinha na sala de jeito nenhum. Eu falei: Senhor, me dá um jeito aí, de um dia eu passar lá e ela está sozinha, né? Para eu falar com ela e falar: me manda embora, por favor. E aí, queridos, orei dias. Aí um dia, voltando do almoço, passei na frente da sala dela, ela estava sozinha. Aí o que eu fiz? Passei direto. Vocês acreditam que eu fiz isso? Aí eu passei direto. Aí eu falei: não, é minha chance. Aí eu voltei. Ó, foi com emoção a história, né? Vocês viram. Aí eu voltei, cheguei lá, falei com ela, falei: meu, tem outra oportunidade de emprego, mas eu trabalho há 6 anos aqui, não queria perder tudo que eu conquistei aqui na empresa. Se for possível, vocês não conseguem me mandar embora, tal. Ela falou: bom, Lucas, as meninas já falaram para mim, né, as suas líderes, que você quer ser mandado embora, e a gente fica muito feliz de que você ainda cumpre o seu trabalho da melhor forma possível. E por conta disso que você faz, a gente vai atender o seu pedido. Opa! 15 dias depois, eles estavam me chamando lá. Bem, nossa, que alegria, irmão. É uma empresa muito boa, graças a Deus, né? Casei lá, construí muitas coisas lá, mas eu queria novos passos, eu queria usar em outras áreas. Mas graças a Deus as coisas aconteceram. Deus prepara oportunidades para a gente, mas que a gente esteja pronto para elas. Quase que eu passei reto, imagina só. Mas eu voltei, graças a Deus eu entendi que era a oportunidade que Deus estava me dando. Amém?
Terceiro ponto. Ouse. Ouse. Sonhe alto e faça grandes planos. Terceiro ponto que a gente aprende com Neemias. Sonhe alto e faça grandes planos. Rick Warren tem uma frase incrível também. Se seus planos procedem do Senhor, vão ser suficientemente grandes para que Ele caiba neles. Se seus planos procedem do Senhor, vão ser suficientemente grandes para que Ele caiba neles. Sonha grande, filho. Tenha grandes planos. Ouse. Deus tem grandes coisas para você. Neemias, ele vivia numa situação confortável. Ele era copeiro do rei. Ele atendia ao rei diretamente. Tanto que Neemias via o rei diariamente. Quando ele estava triste, o rei perguntou: meu, o que está acontecendo? Nunca se apareceu triste aqui? Então ele lidava com o rei o tempo todo. Ele estava numa posição privilegiada. Ele estava ali com o homem mais poderoso da terra e com certeza ele ganhava bem. Tinha boas posses. Porém, Deus colocou algo no coração dele: reconstruir as cidades dos seus antepassados. E Neemias deu um passo fora da sua zona de conforto. Ele deu um passo para o que Deus tinha para ele. Muitas vezes sonhar grande e fazer planos grandes não tem a ver com você ganhar mais, mas tem a ver com você ter mais relevância. Tem a ver com você fazer coisas maiores para mais pessoas. Então não leve sempre em consideração, quando você for usar nos seus planos, o dinheiro. Mas pense quantas pessoas serão ajudadas com isso. Neemias abriu mão de tudo que ele tinha lá para dar um passo, para reconstruir a cidade dos seus antepassados. Deus tinha colocado no coração dele e ele ousou. Se Neemias não tivesse atendido o chamado de Deus, Deus levantaria outra pessoa. E Neemias a gente nem saberia quem era. Mas não. Ele foi ousado, ele sonhou grande, ele sonhou em reconstruir algo que durante 80 anos estava destruído. Durante 80 anos, o povo de Israel vivia com as suas cidades destruídas, 80 anos. Neemias deu um passo ousado, deu um passo de fé. O que não aconteceu em 80 anos, aconteceu em 52 dias. 50.000 pessoas foram abençoadas por causa do passo de fé dele. E toda uma geração futura, um povo, uma nação foi restaurada, fisicamente e espiritualmente. Tanto que quando você for ler o livro de Neemias, quando eles vão ler a palavra de Deus, é um dia que está chovendo muito. E eles continuam lendo na chuva. Ninguém arrega o pé. Porque eles foram restaurados espiritualmente. Sonhe grande. E Neemias a gente vê desde o início que ele sabe que o nosso Deus é grande. Em Neemias 1:5, na oração que ele faz, ele diz: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Sonhe grande. Faça grandes planos, porque o nosso Deus é um Deus grande. Sonhe alto, Deus tem grandes coisas para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Quarto ponto, queridos, que a gente aprende com Neemias: continue. Persista. Vá em frente. Neemias 6:3 diz: por isso enviei-lhes mensageiros para esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir me encontrar com vocês? É o famoso avisa lá que eu não vi. Neemias continuou. Entre o sonho de Neemias, o que Deus colocou no coração dele, e a realização dos seus sonhos, teve dificuldades, teve oposições, mas ele responde aqui: eu vou continuar. Eu não vou parar. Entre o seu sonho e a sua conquista vão haver dificuldades, vão haver lutas, vão haver problemas, mas continue. A gente vê essa história na Bíblia em grandes partes. A vida cristã é assim: a gente começa
vai ter as dificuldades no caminho. Se a gente voltar para trás, a gente não é digno daquilo que Deus preparou para nós. Quando o povo sai do Egito, dificuldades no deserto, o que eles falam? Pô, era melhor estar no Egito. Quiseram parar. Por isso a maioria não herdou a terra prometida. Mas aquele que persistiu, aquele que continuou, conquistou. Continue, persista e entenda por que há dificuldades no caminho. As dificuldades não são para você parar, as dificuldades não são para você voltar atrás. As dificuldades são simplesmente para deixar a sua história mais bonita. Quando você chegar lá na frente, seu testemunho vai ser melhor. Amém? Você pode pôr o vídeo, Rafa, agora? A gente vai ver um vídeo, um testemunho de irmãos aqui da igreja. E após isso a gente vai falar o último ponto para estar encerrando. Testemunho que os irmãos vão contar aqui pra gente, é um testemunho de cerca de 10 minutos, tá bom? Mas é só o começo, eles falaram que tem que ter um culto só para eles falar tudo o que aconteceu. Amém? Mas que possa encorajar a sua vida em nome de Jesus. A paz, irmãos. Paz, irmãos, tudo bem? Bom, a gente foi convidado para falar um pouquinho do nosso testemunho, né? Vai ser uma forma bem resumida, é mais para encorajar vocês, assim como aconteceu com a gente, pode acontecer na sua vida, na sua família, independente do tipo de sonho, do tipo de testemunho que seja, né? Nós, há alguns anos atrás, começamos a namorar e desde o início a gente sempre teve o sonho já de se casar. Então a gente vendo apartamentos na planta, a gente se interessou por um e fomos para comprar. Nos empolgamos, pegamos as economias que a gente tinha, não era muita coisa também, mas a gente foi lá e começou a pagar esse apartamento. No meio do decorrer, aconteceu alguns imprevistos e a gente teve que cancelar essa compra, né? Com muita tristeza no coração, porque a gente acreditava muito que aquilo era o plano de Deus, que era o sonho de Deus pra gente. E a gente acabou tendo um prejuízo de 14 mil reais, que teve que entrar na justiça para recorrer. E a gente acabou ficando bem chateado com isso, né? Na época eu trabalhava por conta, né? Eu tinha uma empresa. Na área que eu trabalho hoje, né? Com produtos para salão. Mas na época eu trabalhava por conta. E as coisas começaram a dar muito errado e tudo. E acabou que a empresa faliu. E foi nesse momento que a gente teve que cancelar a compra do apartamento. E além de perder a empresa, a gente ainda perdeu esse valor ainda do apartamento. Isso. E aí passou pouco tempo em seguida, eu perdi meu pai também. Foi muito triste, uma fase muito difícil também. E veio a calhar tudo no mesmo momento ali, foi bem complicado. E aí, logo em seguida, a gente no desespero, que a gente queria casar, a gente não queria desistir desse sonho, né? Então não foi isso, a desistência daquele apartamento, do prejuízo que teve, que fez a gente parar o nosso sonho. Então a gente continuou buscando, acreditando que era aquilo que Deus queria pra gente. Então a gente ficou atrás de outras oportunidades, orando, jejuando, e surgiu uma oportunidade. Uma conhecida do meu pai tinha um apartamento, ela era dona de imobiliária, e ela falou assim, não, a gente consegue um esquema bem legal, você dá uma entrada, já tô com a chave e tudo. E a gente se empolgou com aquilo, né, com toda a confiança. Ela foi na igreja com a gente, conhecia a igreja, levou a gente na casa dela. E a gente foi lá, não tinha dinheiro, óbvio, né, que a gente tinha perdido uma grana. E a gente fez um empréstimo no banco pra dar esse valor pra ela, que era na época de 20 mil reais. Passou um tempo, meu pai faleceu. E depois a gente mandando mensagem, ela não respondia. Quando a gente foi na casa dela, a gente descobriu que ela não morava lá e que os documentos eram todos falsos, não tinha apartamento, coisa nenhuma, e a gente perdeu esse valor. Então, naquela época, eu lembro como se fosse hoje, que eu entrei no banheiro, eu só chorava. Chorava. Falei, meu Deus, como eu caí numa coisa dessa? Como que Deus deixou isso acontecer? Mas a gente não sabia os planos de Deus. Mas em momento algum, a gente deixou de buscar a Deus, de adorar a Deus e de confiar que Ele tinha o melhor, mesmo com essas adversidades nas nossas vidas, né? E aí, depois de tudo isso, a gente acabou voltando para a estaca zero, né? A gente já tinha uns anos de namoro e tudo, acabamos acumulando muitas dívidas, né? Só que a gente nunca desistiu desse sonho, né? Do casamento. E aí depois a gente repensou, e aí minha mãe comentou, né? Falou, por que vocês não constroem, né?
aqui em cima mesmo, né? Da nossa casa e tudo. Aí a gente fez todo um planejamento, só que o dinheiro mesmo a gente não tinha, né? Então o jeito foi ir pela fé mesmo. A Jéssica na época conseguiu um acordo na empresa, né? Ela conseguiu um valor e foi para começar, né? Eu lembro até hoje que parecia ser um valor muito alto, mas quando você começa uma obra, rapidinho deu para levantar as paredes, aí que a gente pensou, vamos fazer um acabamento do jeito que der para poder entrar na casa, né? Para a gente realmente realizar o sonho de casar. E a gente planejou algo bem simples mesmo, só reboco, telha brasilite e o que desse para fazer. Exatamente. E quem já veio na nossa casa, quem conhece, sabe que Deus cuidou de cada detalhe. E assim, é simples, mas é tudo muito de bom gosto, tudo muito lindo, tudo muito perfeito daquilo que a gente sonhou. E depois disso, nesse meio tempo, a gente tava numa situação assim lamentável, porque era na construção e parou a construção, teve problema com o pedreiro, teve perda de dinheiro nisso, o carro dele foi batido. Nessa época a empresa faliu, eu tive que trabalhar num outro lugar e era fora da minha área, fui fazer entregas, tudo. Nossa, era um emprego, era bem ruim assim, foi uma época muito difícil, questão até financeira, né, de salário. E o trabalho em si também era bem complicado. Mas em momento nenhum a gente desistiu, a gente foi continuando. E aí bateram no meu carro, né? E estava construindo a casa, então eu não tinha dinheiro para arrumar o carro. E faltava dinheiro para terminar de construir a casa. Uma época a obra parou. Nossa, foi um turbilhão assim, de acontecimentos. E nesse meio tempo a gente ainda tinha a casa para terminar e o casamento, porque tinha que casar. E a gente acabou que planejou algo bem simples, mas Deus cuidou de todos os detalhes, de todos os detalhes mesmo. A gente ganhou lua de mel, a gente ganhou praticamente a nossa casa inteira, assim, os presentes, coisas que a gente nem imaginava. E foi tudo muito além do que a gente sonhou. E aí, lógico, depois de tudo isso, de ter perdido todo esse dinheiro, de estar numa situação financeira muito difícil, a gente nunca pensou que ia melhorar e que as coisas iriam acontecer e que seriam tão rápidas, lógico. A gente tinha sonhos, lógico, a gente tem hoje outros sonhos, mas a gente sempre espera que vai ser a longo prazo. E aí passou, acho que 6, 7, um ano, né, mais ou menos. Pra quem tava andando com o carro todo batido, todo que você tinha vergonha de ir pros lugares, Muito. porque chovia mais dentro do carro do que fora. Enfim, a gente conseguiu trocar de carro e em 3 meses a gente quitou esse carro. Depois a gente trocou o outro carro que a gente tinha. Nesse meio tempo eu troquei de emprego também, eu voltei para a área que eu trabalhava, numa outra empresa, hoje é que eu trabalho, né? E aí as coisas começaram a andar de uma forma sobrenatural, né? Deus, parece que chegou um momento, cessou o deserto, né? E a gente chegou na bênção. E as coisas começaram a acontecer de forma exatamente sobrenatural, não tem outra explicação. Lembrando que aqui não é universal, né? Então, assim, a gente não tá querendo mostrar coisas assim, aconteceu no piscar de olhos, Deus... Não, a gente batalhou muito, a gente lutou muito. Foram anos, né, de luta. Era plano de Deus para as nossas vidas. A gente precisava sofrer o que a gente sofreu, bater a cara na porta em algumas situações, porque foram consequências de coisas que a gente talvez não buscou da forma correta, né? Às vezes a gente pensa que Deus quer uma coisa pra gente, mas não era aquilo que Deus queria. Ele estava reservando algo muito melhor pra gente. E depois de 2 anos e meio que a gente estava casado, a gente conseguiu comprar o nosso apartamento. Pegamos a chave, dá até uma emoção, assim, porque era algo que a gente imaginava que seria muito lá na frente, coisa que depois de tudo que a gente passou, as rasteiras da vida, né, que a gente levou, parecia que não ia acontecer. Então, quando a gente foi na imobiliária, que a gente pegou a chave na mão assim, eu falei, enquanto aquilo não acontecia, parecia que não era real. Mas Deus mostrou, porque hoje o que a gente conquistou não tem nem comparação com aquilo que a gente estava querendo. Verdade. Então, a gente planejou várias coisas que não deram certo, porque Deus sabia que Ele tinha uma frente reservado pra gente, né? Então, é isso que a gente queria compartilhar resumidamente. Lá na frente a gente
quer depois detalhar, né, o que aconteceu nesse meio termo, porque teve trabalhar de Deus, tem um ensinamento em cima de cada coisa que a gente quer passar, porque a gente aprendeu e a gente quer passar, né, para a igreja. Mas é isso, a gente tá hoje muito feliz. Eu sei que Deus tem muito mais para fazer. Eu sei que o que a gente conquistou, o que a gente teve, não é nada perto do que muitos têm. E não, a gente nem quer se engrandecer com nada disso, porque é mínimo. Mas é para mostrar que não importa quantas rasteiras a vida dá, quantos erros, tropeços a gente passa e quantas perdas a gente tem. Mas o que importa é o que Deus tem preparado para você e o quanto você corre atrás disso. Porque é isso que vai determinar o seu futuro, o seu sucesso. E outra coisa, não desista de Deus. Na luta, no sofrimento, nós perdemos os nossos pais nesse decorrer. Foi algo muito duro pra gente, a maior perda do que a perda de material que a gente teve. E em nenhum momento a gente deixou de buscar Deus. Tanto é que no dia que a gente descobriu o golpe, no outro dia a gente estava trabalhando para células na igreja. Sim. A gente perdeu os nossos pais, a gente estava no mesmo dia que a gente sepultou os nossos pais, a gente estava adorando a Deus na igreja. Teve um irmão, né, que chegou em mim e falou, olha, a partir de agora acho que eu não falto mais nenhum culto de domingo. Porque, você enterrou seu pai hoje de manhã e você está aqui no culto agora, mas você está bem? Eu falei, o melhor lugar para estar é aqui, né? Não parar de adorar o Senhor, se eu parar de estar aqui com os meus irmãos, de estar na igreja, de estar com Deus, para onde eu vou, né? Não tem lugar melhor do que senão dentro da igreja. E aí esse dia eu fui pro culto, adorei tudo, e eu saí de lá em paz, né? Deus... naquele dia ali eu senti a presença de Deus, né? Como muitas outras vezes, mas... foi muito bom eu estar naquele dia na igreja. E não há impossíveis. Então, não deixe de buscar, não deixe de trabalhar para Deus. E não importa as circunstâncias, onde Deus te plantou, esteja fiel, esteja firme. Porque vale a pena. Deus vai recompensar no tempo dele, na hora dele, com as coisas certas. Às vezes a gente busca algo que não é o que Deus quer. Mas, na hora certa, Ele vai te dar e você vai ver que é muito melhor do que você sempre sonhou, do que você esperou. Verdade. Né? E é isso. É isso, pessoal. Glória a Deus. Eu deixei um pouco mais pro final o vídeo, porque senão não precisava pregar, né, gente? Porque já só o vídeo já é incrível. Queridos, 4 pontos a gente viu até agora, a gente vai ver o último. A gente viu que Neemias orou e jejuou. Ele se preparou para a realização dos sonhos dele. Ele ousou. Ele continuou. E o último ponto e mais importante é mostrar a Jesus durante toda a caminhada. Mostrar a Cristo. Que a cada passo que você der, que a cada sonho que você realize, que Jesus apareça na sua vida. Que a cada passo que você der, que tudo que você fizer seja também uma oportunidade de você falar do amor de Deus para outras pessoas. Que Jesus possa aparecer sempre através das nossas vidas. Por isso que a gente inicia com Ele. Por isso que a gente inicia orando. Colocando Ele em primeiro lugar. Porque Ele vai no caminho com a gente e na realização Ele está junto também. Ele aparece em todos os momentos, em nome de Jesus. Tem uma passagem em Êxodo, onde Deus chega para falar com Moisés. É interessante os relacionamentos de Deus com Moisés, né? Porque eles falavam face a face, um relacionamento muito íntimo. E Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu estou meio cansado desse povo que só reclama. Eles murmuram demais, Moisés. Vou fazer assim, tá bom? Como eu já estou perdendo a paciência com eles, eu vou mandar um anjo ir com vocês. Ele está mais calminho, o anjo é melhor em ele do que eu com esse povo, tá bom? Pode ser? Aí Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for, nem nos envie. Se o Senhor não for com a gente, quem vai saber qual é a diferença do nosso povo para os outros? Se o Senhor não for, por favor, nem nos envie. E Deus falou: não, tudo bem, eu vou. Isso que é fundamental. Senhor, se não for seus planos, por favor, nem me tire daqui. Se não for do sonho de Deus, dos planos de Deus, por favor, nem me envie. Por isso
isso que a gente tem que orar antes, para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E Ele vai durante o caminho, aparecendo durante toda a nossa história, cuidando da gente. E cada passo vai ser uma oportunidade para falar do amor dele. Amém? O pessoal do louvor pode subir. E talvez você esteja se perguntando, o último ponto é mostre a Jesus. E você falou sobre a história de Neemias. Onde está Jesus na história de Neemias? Claro que em toda a história de Neemias a gente vai ver o quanto ele exalta a Deus. Até porque Jesus ia nascer só 480 anos depois. Mas a gente pode perceber e ver Jesus aqui na história de Neemias. Presta bem atenção. Neemias é enviado de longe com um plano para restaurar uma nação e trazer de volta a alegria aos corações. Jesus é enviado de longe, do céu, com um plano para restaurar o povo de Deus, e para trazer de novo a alegria aos nossos corações. Neemias tipifica Cristo. A gente pode ver Jesus através da história dele, que através da nossa história Jesus também aparece. Amém? Glória a Deus, queridos. A gente ainda tem um tempinho. Só quero passar uma coisa para vocês. Como a gente falou de planos e sonhos, a gente tem o projeto de vida que o pessoal está entregando. E é muito interessante a gente ser bem específico, a gente orar antes, a gente pensar em tudo. Então eu vou falar a forma que eu faço, vocês podem fazer diferente. Pode passar rápido o slide, por favor? Se for possível. Queridos, eu faço assim no meu projeto de vida. Porque deixa tudo mais específico, eu consigo detalhar meus sonhos ali. Então eu falo o que eu quero para Deus na área espiritual, que você renove seus sonhos em toda essa parte. Talvez você tinha sonhado pequeno nessa parte espiritual, você só quer manter sua salvação, mas Deus quer que você ouse, que você seja salvo, que você salve outras pessoas, que você salve também toda a sua casa, toda a sua família. Ouse em todas as áreas, na área familiar, saúde, financeira, profissional e lazer também. Você tem que pensar nisso. Se Deus descansou no 7º dia, você tem que pensar no dia para descansar também. Você tem que pensar no que você vai fazer também para curtir a vida que Deus te deu. Isso exalta também a Deus. Eu divido em todas essas áreas. Se vocês precisarem dos slides, da mensagem que eu mando para vocês, tá bom? Queridos, você que está assistindo em casa, muito obrigado por ter acompanhado essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Sonhe alto, faça grandes planos, que nosso Deus é grande. No sonho. Amém? Glória a Deus.